Mais um vídeo para o canal Teologia, Bíblia e Doutrina da Igreja. Hoje iremos falar sobre este livro, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação, de Frei Clodovis Maria Boff. Se inscreva no canal, curta e compartilhe, para que este conteúdo chegue a mais pessoas. E lembrando, quando chegarmos a 500 inscritos, iremos sortear a Bíblia de Jerusalém. Se você não é inscrito, se inscreva já. Bom, Clodovis Boff, Frei Clodovis Boff, ele é o irmão do conhecido teólogo Leonardo Boff, que foi excomungado da igreja. E ele foi um dos fundadores, junto com Leonardo Boff, da Teologia da Libertação. E ele, depois que começou a perceber os erros que esta teologia tem, virou um dissidente e um dos combatentes maiores dela. Não é à toa que seu irmão, hoje em dia, acho que nem fala mais com ele. Este livro é da editora Eclésia e ele tem 176 páginas. Bom, Clodovis Boff pode ser considerado um dos pioneiros da teologia da libertação. Ele se tornaria, com o passar do tempo, um dos seus mais intrépidos dissidentes, por ter sido capaz de captar desde seus primórdios o erro do princípio que tal corrente teológica corria, que coloca os pobres no lugar de Jesus. Esta é a ideia mestra que perpassa todo o seu debate. Então, este livro aqui, ele é um compilado de um debate sobre a teologia da libertação de 2007 e mais 2 textos sobre a teologia da libertação do Frei Clodovis Boff, que o padre Leandro Razera organizou esse livro. Bom, vamos começar aqui, falar rapidamente. Se você quer conhecer mais sobre essa teologia, que começou lá pelos anos 60, mais ou menos, com um padre chamado Guetjarres, que é a escola equatoriana. E hoje em dia está conhecida, para mudar o nome para ficar uma coisa mais bonitinha, colocaram como Teologia da América Latina, ou Teologia Ecológica. Né? E o bordão deles sempre é preferência pelos pobres. Vários documentos da igreja vocês têm visto isso ultimamente, né? A contracapa bem bonita. Está apresentando o índice. Ele começa falando a crise da igreja católica e a teologia da libertação. Aí ele vai falando aqui o declínio atual da igreja. Aí no segundo capítulo, debate sobre a teologia da libertação. E o terceiro, as entrevistas que ele deu. Aqui, ó. Irmão de Leonardo Boff defende Bento XVI e critica a teologia da libertação. Só é possível uma teologia da libertação sob condição de começar a acabar os anos da fé. Aqui vai a apresentação do padre que organizou, no Padre Leandro, explicando tudo que... Aí vem aqui a crise da libertação. Eu destaquei algumas coisas aqui, que ele começa falando sobre o declínio atual da Igreja Católica. Aí ele fala aqui, ó, que pois a Igreja é um pouco como uma empresa, perde os fiéis, sobretudo porque a qualidade de seus serviços deixa a desejar. Para refletir. Aqui também ele fala, ó, ora, se a igreja hoje declina, é porque se inclina para o mundo, afastando-se do seu centro. A fé viva no Cristo vivo. Aí aqui, ó, a raiz da crise. A igreja deslocou o seu centro de Deus para o mundo. Aí ele vem falando tudo sobre essas partes que eu estou falando aqui sobre a crise na igreja, explicando qual é a concepção dele, exemplos de mudanças. Vamos lá, umas partes que eu... Aqui ele diz que ó, a saída para o revivamento da igreja, para ele, não seja que ele sendo na base de uma profunda experiência de fé. É só a partir daí que a igreja poderá se levantar. Engana-se que os pensam que salvar a igreja, com mais engajamento social e agora também ecológico, privilegiando o social. A igreja ganha a curto prazo, mas perde a longo prazo. Então, para ele, é só uma experiência profunda da fé que vai salvar a igreja. As coisas que têm acontecido, que nós temos visto, infelizmente. Aqui a inversão é a consequência da instrumentalização, já falando sobre a teologia da libertação. Né? O que acontece então na prática teórica da teologia da libertação? Acontece uma inversão.
do primado epistemológico. Não é mais Deus, mas o pobre, o primeiro princípio operativo da teologia. Então, ela é uma teologia que substitui Deus, Jesus, pelos pobres. O pobre já é o centro, não é mais Cristo. Eles vivem o iminente, né, que é o terreno. Esquece do transcendente, que é o fundamental para a nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele vai falando aqui, eu separei mais algumas partes. Aqui. Ele ilustra aqui que Leonardo Boff no seu livro fala que pobres porque Cristo. Aí ele fala, ele usa até Santo Tomás de Aquino para falar, né? Que a teologia é o pensar sobre Deus e sobre todas as coisas da luz que é Deus, diferentemente do que os pensam eles. Aí ele explica aqui que a teologia, se não faz uso do tel, quer dizer, Deus, de seu nome, decai ao nível de uma moral ideologia. Aí ele fala também que com toda a singeleza, a clareza, Deus é Cristo como fundamento da teologia. Caridade sim, mas também verdade. Merece a nossa compreensão, mas não a nossa aprovação. Seu amor passional pelos últimos explica, mas não justifica seu equívoco. Eu os loucos testemunhos que zelo pelos pobres, mas é um zelo sem discernimento. Aqui. Isso aqui que é tremendo. Para exaltar os pobres não é preciso rebaixar Cristo. É o que a teologia da libertação faz. Não busca apenas o social, mas também é sobretudo o religioso. Aí ele vai falando várias coisas. Aí tem uma entrevista aqui que defende isso. 2 entrevistas. Portanto, para o vídeo não ficar longo, este é o livro A Crise da Igreja Católica, Teologia da Libertação, onde ele vai explicando aqui os erros que ela cometeu, que o principal, que é substituir Cristo pelos pobres. E vimos aí, né, que essa crise aí, desde a década de 60, começou a teologia da libertação, a igreja cada vez perde o número de fiéis, né? Seja aqui no Brasil, onde éramos 90% da população católica, hoje nos chega a quase 50%, e muitos dos padres e bispos continuam no mesmo erro dessa teologia, visto que não está dando certo. Estamos vendo na Europa igrejas virando boates, igrejas virando bares, vários mosteiros e conventos fechando por falta de vocações. É um caso a se pensar. Mas, como Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E a verdadeira igreja triunfará, que é estabelecida em Cristo Jesus, e nenhuma ideologia mundana irá acabar com ela. Esta é o verdadeiro mensagem de Cristo para a igreja, e que neste livro, A Crise da Igreja Católica, Teologia da Libertação, do Luiz Boff, nos fala. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, não deixe de curtir e compartilhar. E viva Cristo Rei!